Olá, eu sou Clésio Castro, médico nutrólogo, e se você está assistindo esse vídeo, você também é médico e está participando comigo do mês da nutrologia esportiva. Durante esse mês de janeiro, estou fazendo uma série de vídeos para levar informação compactadas de forma eficiente para você, para aproveitar o momento que o paciente também está exigindo, está buscando esse tipo de informação. Uma vez que as promessas de ano novo começam no mês de janeiro e muitos pacientes têm a promessa de sair do sedentarismo, praticar atividade física de forma mais intensa ou ter mais eficiência na prática de atividade física. Hoje a gente vai falar sobre as substâncias anabolizantes no esporte, né? Como é que se prescreve, quais são essas substâncias no esporte. Eu sou médico nutrólogo e venho trabalhando nos últimos anos com informação. Acredito que é a ferramenta mais importante para o médico ter mais eficiência no consultório e levar mais saúde para o paciente. O que a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre esteroides, quais estão disponíveis no Brasil, na farmácia magistral, da indústria farmacêutica, quais são os permitidos. A gente vai falar também sobre outras substâncias anabolizantes não esteroidais, os SARMs, sobre substâncias peptídicas, IGF e o GH, e substâncias não hormonais que também são ergogênicas para o uso no esporte. Bom, para começar a falar sobre anabolizante, o que é anabolismo? Então, anabolismo não é uma coisa mágica, não é uma coisa que acontece só em algumas pessoas. O nosso estado de metabolismo, ele tem anabolismo e catabolismo acontecendo junto. Então, uma via do processo onde a gente constrói coisas, constrói órgãos, constrói tecidos, diferencia células, envolve o anabolismo. Então, aumento de massa muscular, mineralização óssea, tudo isso é construção de matéria orgânica no nosso organismo. Então, a gente está fazendo anabolismo. Toda vez que a gente vai processar um nutriente, vai processar a energia dos nitrogênios, hidrogênios, dos carbonos que a gente tem nos nutrientes, a gente vai transformar essas macromoléculas em ligações de fósforo, o que a gente chama de ATP. Então, a gente transforma essas ligações em ligações de fósforo. A gente faz o catabolismo aqui. E depois a gente usa essas mesmas ligações energéticas para fazer o anabolismo. Então é um processo contínuo no nosso organismo que acontece em toda parte. Para a gente construir o osso mais forte, a gente tem que destruir e construir o osso. Para a gente promover crescimento muscular, a gente tem que promover microdestruições de fibras musculares e depois construção de fibra muscular. Então, na verdade, o anabolismo, quando a gente fala de anabolismo, a gente está falando de um balanço metabólico positivo, onde o anabolismo predomina em relação ao catabolismo. Mas o que traz anabolismo para o ser humano? Qual é a fórmula mágica que a gente quer que aconteça? Onde está o segredo, né? Então, aqui a gente tem nos desenhos animados o Popeye comendo espinafre e ficando forte. A gente tem uma propaganda aqui do espinafre muito grande. Mas se fosse isso verdade, a Olivia Palito também ficaria musculosa se ela comesse espinafre. Então, lógico que não é só um nutriente, um alimento. A gente tem também nos filmes, sempre alguma substância que dá muita força para os super-heróis. Aqui o Capitão América, por exemplo, é um exemplo disso. E a gente tem na vida real, pessoas, aqui o Arnold Schwarzenegger, que tinham já uma propensão grande a ganho muscular, tinha muito treinamento, mas também declarou já o uso de substâncias anabolizantes. Aqui o incrível Hulk, o Lou Ferrigno, também outra pessoa da vida real que teve um anabolismo aí pronunciado e aí referência para anabolismo. Mas a gente nasce com essa capacidade ou não? Como é que é isso? Por que tem irmãos gêmeos que se desenvolvem de formas diferentes? A genética não é só a genética, mas a genética também faz parte. Algumas raças de gado, por exemplo, elas têm um anabolismo muito maior do que a média. Então, por quê? Porque ela tem moléculas diferentes. Então, o que leva a gente não sabe, mas muitas vezes a gente sabe o que impede o crescimento. Então, algumas alterações genéticas fazem com que crianças, algum tipo de gado, tenham uma musculatura, tenham um anabolismo acentuado. Então, quando a gente pega fisiculturistas de ponta e vai fazer testes genéticos, alguns desses fisiculturistas que se destacam de ponta têm alterações genéticas numa proteína chamada miostatina. A miostatina, basicamente, ela interrompe a construção muscular, interrompe o anabolismo. É uma molécula de controle do nosso organismo. E se você tiver uma mutação no gene de miostatina, você pode ter um anabolismo exagerado. Essa raça de gado
também tem 40% mais músculos do que a média, né? Por quê? Porque ela também tem uma alteração na miostatina. Tá? Então, alterações genéticas podem sim levar a uma tendência a ter um maior anabolismo no organismo. Lógico, e aí substâncias, por exemplo, que fazem com que a miostatina seja inibida, para quem quer anabolismo, são interessantes. Então, alguns estudos clínicos avaliam a substância dessa MIO-029, que seria o quê? Um anticorpo monoclonal, né? Então, todos os medicamentos que chamam de MAB ou MOAB são anticorpos monoclonais que destroem uma determinada proteína. E no caso da miostatina, existem então pesquisas mostrando que você usar anticorpo monoclonal para destruir a miostatina, você pode ter um maior anabolismo. Lógico, a aplicação nas patologias que têm distrofia muscular seria o foco desse tipo de substância. Tá? Então, Istamulumab é a substância que está em desenvolvimento, está em pesquisa, que tem o objetivo inibir a miostatina e tratar então a distrofia muscular. O que acontece é que com a propaganda dessas substâncias, a gente acaba tendo na indústria de suplementos, eles utilizam um nome e vendem coisas que não tem nada a ver com a substância original, né? Então aquela substância que está em teste não tem nada a ver com essa substância que é vendida por uma indústria, que é MHP, de suplemento alimentar. Então eles aproveitam o nome e isso causa muita confusão nos pacientes, achando que um suplemento de aminoácidos proteico, por exemplo, vai fazer o que aquela droga que está em teste ainda faz. Tá? Então a gente está falando de anabolismo e tem algumas coisas geneticamente que alteram e tem algumas substâncias realmente que são importantes para o anabolismo. Independente do anabolismo, existe também a constituição física, né? Então cada um vai aumentar, né, a construção muscular, a construção óssea, de uma forma chegando no resultado final, que é característico daquela genética, daquela fisiologia. Então, as formas de corpos, a proporção massa óssea, massa magra, massa gorda, vai depender também da genética. Bom, sabendo que tem anabolismo e catabolismo no organismo, a gente sabe que tem substâncias que levam mais a anabolismo e substâncias que levam mais a catabolismo. O glucagon, por exemplo, vai ter uma função mais catabólica e a insulina mais anabólica. Então, quando a gente fala de hormônios, se a gente for pegar no atleta, se a gente comparar, por exemplo, testosterona e cortisol, a gente pode até medir qual é essa relação anabolismo-catabolismo, comparando esses dois hormônios. Lógico que, então, no anabolismo, a gente vai querer que predomine as substâncias anabolizantes e não domine, né, seja em menor número as substâncias catabolizantes, uma vez que eu quero promover o anabolismo do paciente. Então, quando eu quero anabolismo do paciente, eu vou ter que olhar para os hormônios anabólicos e fazer com que eles sejam predominantes. Vamos olhar aqui, por exemplo, para esteroides anabolizantes, colocando como base a testosterona aqui. Se a gente for pegar os esteroides, esses azuis são os esteroides chamados androgênicos, tem 19 carbonos. A testosterona é a principal aqui. A gente tem o DHT, tem o DEA, androstenediona, androstenediol. Essas substâncias, elas têm uma atividade predominantemente anabólica. Cláudio, então se dos esteroides eu sei quais são os anabólicos, se eu precisar tratar um paciente que precisa de anabolismo, é só a gente aumentar esses hormônios. Exatamente. Então a primeira lógica de provocar anabolismo no paciente é ou aumentar a produção desses hormônios de forma endógena ou administrar de forma exógena. Mas essas são as primeiras substâncias anabolizantes que a gente vai lidar. São substâncias que a gente pode, se tiver um descontrole, uma diminuição, uma deficiência, ela vai provocar uma não predominância anabólica, vai provocar um catabolismo, ela vai provocar sarcopenia, ou seja, vai provocar a falta dessas substâncias fazem mal para o paciente. Então esse é o nosso foco quando a gente fala de esteroides, tá? Então a gente olhar para os esteroides que têm ação anabólica. A gente tem também os estrógenos, a gente tem cortisol, mas a gente quer, quando eu falo do anabolismo, que predomine esses daqui. Inclusive que ele predomine esses em relação a esse cortisol, que é o hormônio extremamente catabólico. Cláudio, entendi então. Então o hormônio anabólico, ele não é um hormônio que é legal. Quando a gente fala de esteroide anabolizante, a gente está falando de substâncias que podem ajudar o paciente a melhorar o anabolismo. É exatamente isso.
O problema é que abuso de anabolizantes, esteroides anabolizantes, exógenos, desde a década de 50, 60 isso acontece, trouxe para esse tipo de substância uma certa má reputação. Então, quando se fala de esteroide anabolizante, apesar de a gente estar falando da fisiologia do nosso organismo, muitas vezes as pessoas não querem nem continuar falando. É um tema polêmico. Quando é polêmico, as pessoas se afastam. E quando se afastam, não conseguem ter o conhecimento. E quando não tem informação ou conhecimento, acabam ficando que nem o avestruz, né, que enfia a cabeça dentro do buraco para achar que o mundo em sua volta está seguro. Então, quais são os esteroides que são disponíveis no Brasil e quais são os permitidos? Então, qual é a lógica de esteroides? Como é que a Anvisa regula isso? O que a gente tem na indústria farmacêutica? O que a gente tem na farmácia magistral? Nosso foco, então, vai ser entender o que a gente tem parecido com a testosterona, de substâncias, o que a gente tem parecido com DHT, o que a gente tem derivados da testosterona, para entender qual é a lógica das substâncias que a gente tem disponível na indústria farmacêutica. Então, pegando aqui os anabolizantes, a primeira coisa que a gente vai falar é quando a gente tem a deficiência dessas substâncias, o que a gente tem que fazer. Então, a gente tem como nome de esteroides androgênicos anabólicos essas substâncias endógenas ou exógenas que provocam anabolismo. Então, esse é o nome que a gente deu para essas substâncias. Então, em inglês, a gente chama aqui de AAS, Anabolic Androgenic Steroids, e a gente pode ter em português esteroides androgênicos anabólicos. Tendo como base a testosterona e sabendo que ela causa anabolismo, por que ela causa anabolismo? Porque ela tem ação tanto direta lá no núcleo, promovendo síntese proteica, como ação indireta em ações energéticas no citoplasma, levando no núcleo a produzir também síntese proteica. Então, a testosterona, um hormônio anabólico, ela tem ação no receptor nuclear e também tem uma ação no receptor de membrana, fazendo com que aquelas reações entre as quinases, que são proteínas que tem dentro da nossa célula, transmitam essa informação de anabolismo para o núcleo celular e tem a síntese proteica, então. Tá? Então, a testosterona é um hormônio anabólico porque ela promove, então, anabolismo, síntese proteica. Se a gente tiver baixa testosterona, a gente vai ter perda muscular. Isso já é provado. Então, a gente não quer que o paciente tenha baixa testosterona, porque senão ela vai ter perda muscular. Lógico que com a idade isso diminui, e a ideia é que a gente não deixe diminuir de uma forma patológica, ou seja, a testosterona ela tem ação anabólica, ela tem ação também na parte sexual, na libido, potência sexual, tem ação também no sistema nervoso central. Então, quando a gente olha para uma pessoa que está perdendo, né, a testosterona, a gente vai olhar uma das coisas, a questão do anabolismo e questão de síntese óssea. Então, osteoporose e sarcopenia são dois itens que entram quando a gente fala de testosterona baixa e a gente tem que aumentar esse esteroide anabolizante. Então, tem diminuição da libido, tem aqui ereções menos rígidas. Esse é o questionário ADAM, que a gente tem que perguntar para o paciente essas 10 questões. E entre essas questões, a gente tem aqui diminuição da força, diminuição da altura, diminuição da habilidade de praticar esportes, ou seja, a gente tem a diminuição do anabolismo. Hoje em dia, a gente tem a medida no sangue, tanto da testosterona total, quanto da relação dela com a SHBG, para a gente tentar ver qual é a testosterona livre que a gente tem. E a gente tem também a dosagem salivar, que, ao meu ver, nos próximos anos vai substituir a dosagem sanguínea. Tá? Hoje a gente tem já milhares de casos no Brasil já de dosagem salivar, já está na hora da gente ter um parâmetro aí, de uma guideline de uma sociedade, para usar a saliva como parâmetro para a dosagem de testosterona, porque ela tem muito a ver com a fração livre, ou seja, a fração que realmente importa, a parte funcional da testosterona. Mas independente do sangue, da saliva, da urina, ou seja, a testosterona baixa, ela faz com que você tenha menos anabolismo. Né? Então, a deficiência de testosterona, a gente vai buscar reposição. Como é que a gente repõe a testosterona? A gente usa a testosterona, um hormônio anabolizante exógeno, de várias formas. Então, a primeira forma da testosterona seria ela mesma, a forma isomolecular, que é uma molécula semelhante com o que a gente tem no organismo. Ela pode ser feita pela indústria farmacêutica, já o Oxeron é um exemplo disso. Pode ser feita pela farmácia magistral, mas a ideia é você repor a testosterona se estiver faltando.
A gente tem também a administração via nasal, na testo. A gente tem a forma de pellet de testosterona. A gente tem a forma de PET de testosterona. Mucosa oral de testosterona. A gente tem as formas de ésteres injetáveis de testosterona. Todas essas substâncias são usadas para reposição de testosterona. Todas essas substâncias, de forma magistral, indústria farmacêutica, são hormônios anabolizantes. Tá bom? Então, Clésio, eu nunca fiz a prescrição de hormônio anabolizante. Se você prescreveu alguma vez testosterona exógena, você já fez a prescrição de hormônio anabolizante. Então, o urologista vai fazer muito disso, o endocrinologista vai fazer, ou seja, quem já mexeu alguma vez com hormônio em reposição está prescrevendo hormônio esteroide anabolizante, hormônio anabolizante do tipo esteroides. Então, os anabolizantes, na verdade, né, quando a gente fala de anabolizantes, talvez quando a gente fala genericamente anabolizante, a gente está falando de substâncias substâncias exógenas que vão provocar mais anabolismo do que as substâncias anabólicas que a gente tem fisiologicamente. Qual é o problema da testosterona? A gente aumenta muito o anabolismo, a gente aumenta o androgenismo, ou seja, na tentativa de repor testosterona para um paciente, a gente vai aumentar a força, a gente vai aumentar a síntese proteica, mas a gente vai aumentar o androgenismo desse paciente. Então, foram desenvolvidas substâncias especialmente para agir no mesmo receptor da testosterona, mas terem modificações, aqui em vermelho estão as modificações, que promovem com que essa chave para aquela fechadura, ela abra mais a questão do anabolismo e não do androgenismo. Para que isso? Lógico, para tratar pessoas que não provocar reações adversas que a gente não quer. Então, alopécia, principalmente no homem, ou a gente ter pelos no corpo, se a gente estiver pensando na deficiência na mulher. Então, a gente não quer essas reações adversas, que é só o anabolismo. Então, alguns derivados da testosterona foram criados, né, em laboratório para, de forma exógena, a gente provocar o anabolismo. Então, aqui a nandrolona, por exemplo, a gente tira um metil da testosterona, faz uma chave muito parecida, mas que tem uma ação anabólica maior que a testosterona. A gente pode colocar metil, colocar duplas ligações, colocar cloro, ou seja, fazer alterações na molécula para promover maior anabolismo do que... Aqui estão os pontos que a gente mexe para promover. Então a gente sabe que todas as moléculas androgênicas que a gente tem no organismo, chamadas anabolizantes, podem já existir no nosso organismo. E sabe que tem substâncias de fora que foram modificadas para que causam mais anabolismo do que as originais, do que, né, o que a gente tem no organismo. Então aqui, por exemplo, o caso da nandrolona, uma modificação da testosterona, onde ela provoca maior anabolismo. Mas como é que é isso, né? Como é que é a diferença? Como é que a gente mede isso? Então, vamos dar um exemplo aqui da testosterona. Esse T, ela tem uma ação de anabolismo e androgênica mais ou menos parecida, 1 para 1. Quando a gente pega outro hormônio, por exemplo, a oxandrolona, ela tem uma ação anabólica 10 vezes maior, mais que 10 vezes maior do que a androgênica. Então, a ideia dessas substâncias é que elas provoquem mais anabolismo e menos androgenismo. Então, esses são chamados esteroides anabolizantes, classicamente, talvez, ou culturalmente. Entre aspas, anabolizantes, por quê? Porque a testo também é, só que esses daqui que têm um anabolismo maior, eles têm uma ação terapêutica para anabolismo maior ainda do que a testosterona. Quais são, então, os anabolizantes? Quais são as listas? Quando a gente fala assim, Clésio, então eu quero saber todas as substâncias anabolizantes porque eu quero entender isso. Então, uma das listas que você pode ter como referência, deve ter se você estiver lidando com atleta, é a lista da UADA. É atualizada todo ano, Agência Mundial Antidoping, e eles lá dividem em agentes anabólicos endógenos, então onde ele fala dos agentes anabólicos que você tem, então, por exemplo, a testosterona, udeia, androstenediona, androstenediol, ou seja, substâncias que você tem, e alguns metabólicos importantes dessas substâncias. Então, aqui do DEA tem o 7-keto-DEA, que é um metabólico, né, do DEA. Então, essas substâncias são substâncias, é uma lista de substâncias endógenas que você tem de anabolizantes. Você pode ter na dosagem do seu paciente e você pode ter como uma substância exógena, com a mesma molécula para uso exógeno, né, para uso externo. Bom, e quais são as substâncias exógenas? Na lista da UADA, a gente tem todas as substâncias que foram feitas para terapêutica e todas as substâncias que existiram em algum momento para doping, né, exclusivamente para doping.
Então, na lista da UADA é uma lista bem completa, que tem as substâncias que você conhece em termos médicos, que tem aprovado em vários países para tratamento de patologias ou reposição, e tem também substâncias que simplesmente existem, foram criadas para doping, então elas estão na lista da UADA. Então, quem não vai mexer com atleta, talvez não precise saber a lista da UADA completa, com a preocupação da substância ser dopante ou não, né? Em termos de tratamento, você talvez não precise saber substâncias que nem têm aplicação clínica. Mas essa é uma lista de referência que eu acho que você deve ter. E tem a lista da Anvisa. Então, a Anvisa é uma lista menor do que a lista da UADA, porque a Anvisa pega os medicamentos que já tiveram alguma aplicação clínica pelo mundo. Eles consideram substâncias C5, substâncias anabolizantes, uma lista de substâncias onde ela considera, algumas existem já aprovadas no país, algumas existem sendo trazidas pela farmácia magistral, e algumas existem em outros países, mas nunca ninguém teve interesse em trazer para o Brasil, nem pela indústria e nem de forma magistral. Mas a Anvisa tem essa lista, onde ela determina, inclusive, a forma de prescrição, né? Então, controle especial em 2 vias, desse tipo de medicamento, exista ele ou não no Brasil. E, Clésio, como é que eu sei para fazer se existe? Você vai, consulta no site da Anvisa e vê o que tem registro e o que não tem. Os que têm registro, então já existe pela indústria farmacêutica. Aqui uma pomada cicatrizante, por exemplo. Aqui a testosterona para reposição hormonal. Então essas que estão em verde existem para tratamento de alguma patologia. As que estão em vermelho existem na lista, mas não tem uma indústria que registrou essa droga. E para entender melhor, eu sugiro que você divida essa lista com que essas moléculas se parecem. Ou ela é derivada da testosterona, ou é derivada do DHT, ou ainda da nandrolona, da 19-nortestosterona. E outras são mais fracos, né? Então o DEA e outras substâncias que são anabólicos, mas têm um poder de ação mais fraco. Então, do derivado da testosterona, a gente tem várias substâncias nessa lista da Anvisa que têm pequenas modificações, ou seja, um metil, uma dupla ligação, ou metil, uma dupla ligação, uma hidroxila, 2-metil, ou seja, tem alterações, mas que fazem com que ela tenha uma ação diferente da testosterona. Então, essas substâncias também são esteroides anabolizantes. A gente tem no Brasil, por exemplo, uma substância usada na veterinária, não tem para ser humano, mas você tem que saber a boldenona. A boldenona ela é considerada hoje um esteroide endógeno, a gente tem dentro do nosso organismo, mas em pequena quantidade, e de forma que exógeno ela existe na indústria veterinária, tá? Então ela tem no Brasil, só que para cavalos aqui no caso. Ostebol a gente tem em pomadas e a testosterona a gente tem várias formas para usar na reposição hormonal. Ainda na lista da Anvisa a gente tem os derivados do DHT. Então a gente tem 2 tipos na indústria, né? Oximetolona e mesterolona, e tem outras na lista da Anvisa que existem em outros lugares do mundo. Por exemplo, o Masteron a gente não tem no Brasil na forma da indústria, foi o que o Anderson Silva foi pego no doping, drostanolona, então é um derivado do DHT. O DHT é uma substância parecida com a testosterona, mas ele teve a quebrada, né, a dupla ligação aqui, foi colocado 2 hidrogênios, então dihidrotestosterona. Ela tem ação anabólica maior do que a testo. E a nandrolona, quando a gente tira o metil aqui da testosterona, a gente tem ação anabólica maior do que a ação androgênica também. Então, o decodurabolin é o medicamento da indústria presente no Brasil. A gente tem outros na lista da Anvisa, né, que a gente já teve em outros países, como industrializados, vamos dizer assim, mas hoje a gente só tem a nandrolona no nosso país. Então, se a gente for pegar o que tem no nosso país, a gente pode resumir aqui de substâncias anabolizantes. A testosterona, tanto ela isomolecular como ela é esterificada. O que é esterificada? Você colocar um éster, colocar um ácido graxo, esterificar essa molécula de testosterona e fazer com que ela tenha um tempo de meia-vida maior. Você pode fazer injetável, e não precisa fazer todo dia, você pode fazer a cada 2, 3 semanas. Então, a gente tem aqui tanto a testosterona, com os ésteres de testosterona, então nebido, deposteron, dorateston, são désteres, e tem derivados de testosterona. A gente tem derivados de DHT e tem a própria nandrolona, que é um derivado da testo. Então a gente tem na indústria hoje no Brasil esse tipo de medicamento que a gente chama de esteroides anabolizantes.
todos estão registrados na Anvisa. Então você pode prescrever, você pode falar com o seu paciente sobre isso, não tem um mistério. Se você vê um medicamento que está lá na lista da UADA, ou que está na lista até da... e não são esses medicamentos registrados, são industrializados, mas de outros países, você tem que ter uma importação individual desse produto, né? Então, o paciente precisa entrar no país, ou através de uma importadora, ou através de uma importação individual, mas esse medicamento precisa estar legalizado, tá? Cuidado hoje que a gente tem um mercado na internet e tem muito contrabando de medicamento. E médico não deve se meter nisso. Você tem que saber que existe e você tem que olhar se o paciente está usando. Mas a prescrição médica é em termos dos medicamentos que são registrados e estão lá na Anvisa. E por isso que eu coloquei aqui quais são eles hoje, né, que estão devidamente registrados na Anvisa. Então, por exemplo, aqui o Decadurabolin foi um dos primeiros esteroides que eu vi a prescrição, ser feita a prescrição, tinha 17 anos, eu estava dentro de uma UTI como estudante de medicina, né, não como paciente, e eu vi a primeira prescrição disso para uma senhora que estava internada no isolamento. Eu lembro até hoje a cena, né, eu falei, nossa, mas estão prescrevendo esteroides anabolizantes aqui dentro do hospital? Sim. Por quê? Porque é uma droga feita para isso, é uma droga feita para a gente promover o anabolismo. Ela tem indicações na osteoporose, qualquer patologia com balanço negativo de nitrogênio, né, o catabolismo, na insuficiência renal crônica, anemia plástica. Tá? Então, ela existe e é usada para provocar o anabolismo, sim. Qualquer pessoa que tem algum problema dessas substâncias anabólicas, então, por exemplo, quando a gente pega a questão de câncer, hiperplasia de próstata, ou seja, tem que tomar cuidado, tem uma contraindicação, gravidez sempre vai ser contraindicação de qualquer esteroide anabolizante, e, lógico, pessoas que são reativas aos princípios ativos ou ao medicamento. Na farmácia magistral, dentro da portaria da Anvisa, também da RDC 186 de 2017, a gente tem substâncias que existem na farmácia magistral. Às vezes estão disponíveis, às vezes não, depende da importação dos grandes importadores. A gente tem alguns grandes importadores para a farmácia magistral no país, a gente pode falar que tem uns 10 principais, e quando eles resolvem trazer lotes dessas substâncias, aí você tem o mercado sendo atendido, e às vezes você não tem o mercado sendo atendido porque ninguém quer importar. Mas essas são substâncias que existem ou já estiveram recentemente disponíveis na farmácia magistral. Ou seja, a testosterona, a própria testo e alguns derivados da testo, a metiltesto, propionato de testosterona, aqueles derivados do DHT e a nandrolona. Então, são substâncias que existem na prescrição magistral também. Então, você tem o que a gente chama de indústria farmacêutica, que é essa daqui, e tem a prescrição magistral. Tá? Clésio, estou entendendo agora. Então, substância anabolizante é algo mais complexo. A gente está olhando esteroides anabolizantes, tanto para reposição quanto em termos clínicos, para a gente melhorar só o anabolismo no paciente. Né? No caso, por exemplo, a osteoporose ou o balanço nitrogenado negativo. E quais são os problemas, então, desses anabolizantes? Já que eles são registrados, já que eles existem para tratar coisas, para fazer reposição hormonal, quais são os problemas dele? O problema é que uma arma sozinha, né, não tem perigo. Uma arma sozinha ela não causa mal a ninguém. O problema é que a gente tem que ser treinado, né? Assim como a arma, a gente precisa ser treinado para usar os medicamentos. E esteroide, o grande problema é que um se transforma no outro. A gente tem várias reações. Os metabólitos dos esteroides, muitas vezes, eles são mais eficazes ou têm uma ação maior do que o próprio produto que você está administrando. Então, a gente tem que ser treinado para utilizar esses medicamentos, porque eles podem se transformar em outros, em coisas que a gente não quer. O problema é da arma na mão de criança. Tá? Então, não se deve fazer prescrição de nenhuma substância anabolizante se você não tem treinamento e se você não tem esse cuidado de gerenciar o acompanhamento do paciente. Tá? Porque mesmo que você queira que faça só um efeito, a partir que você coloca uma substância, ele pode ter vários efeitos. Bom, então tem que ser treinado e não pode dar na mão de quem não está sabendo lidar com os efeitos disso.
E qual o problema que a gente hoje vê por aí, né? É fácil a gente olhar na internet várias ideias mágicas de ciclos de esteroides. E as pessoas misturam tudo em doses enormes, querem ter o efeito máximo, lógico, do anabolismo, só que ninguém está preocupado com para onde vai escapar, onde vai se transformar ou quais são os efeitos colaterais. Vou dar um exemplo do exagero aqui, né? Isso aqui é uma sugestão na internet, onde ele fala 1 grama de cispionato de testosterona por semana. Se a gente for pegar a dose terapêutica que a gente tem por semana, seriam 100 miligramas, porque é 200 miligramas a cada 15 dias. Imagina uma dose de 1 grama, eu estou usando 5 ampolas de cispionato de testosterona quase que por dia, né, e a dose terapêutica seria a cada 2 semanas. Mas não é só isso, soma-se outras coisas. Aqui, por exemplo, um esteroide que a gente não tem na indústria farmacêutica, o de Anabol. Soma aqui o decanoato, uma dose de 1 grama por semana, a dose terapêutica é de 50 miligramas cada 2, 3 semanas. Então eu estou dando uma dose 20 vezes, 40 vezes maior. E ainda tem aqui o estanazolol, né? Então um derivado do DHT, uma dose de terapêutica de 2 miligramas dia, está sugerindo 100 miligramas por dia sim, dia não, de estanazolol. Então as doses são muito grandes, essas sugestões que a gente tem, né, na internet, e lógico que a ferramenta que era para ser para um bom uso, né, para ter um anabolismo saudável, ter uma reposição hormonal, é usado de uma forma cavalar e tudo misturado. Então lógico que isso vai acabar levando a inúmeros efeitos colaterais. A grande chance é que dê errado. Por quê? Porque a gente tem a transformação, por exemplo, de andrógenos em estrógenos. Muitas vezes, quando a gente administra andrógeno para o paciente, querendo anabolismo, se o paciente tem uma tendência de uma enzima da aromatase fazer a aromatização dessas substâncias, o que a gente está achando que vai causar anabolismo vai causar um grande aumento de estrógeno e todos os efeitos de um estrógeno aumentado que tem, inclusive a feminilização, né, do homem. Então esse é o cuidado que a gente tem que ter, tem que olhar para toda a esteroidogênese. A gente lembra que tudo vem do colesterol, passa pela pregnenolona, até chegar nos andrógenos, nos estrógenos. Mas a gente sempre tem que olhar para o mapa total. Clésio, já entendi substâncias anabolizantes, a gente falou de substâncias chamadas esteroides anabolizantes, eu sei o que tem na farmácia, eu sei o que tem na lista da Anvisa, mas não tem na farmácia, eu sei o que tem na lista da UADA. Bom, entendi isso. Mesmo não prescrevendo, eu sei o que o paciente está tomando e eu acho isso é importante. Independente da sua especialidade, você não vai lidar diretamente com isso, você precisa entender o que está acontecendo com o paciente, que isso vai mudar não só o ganho de massa na academia, vai mudar toda a síntese proteica, muda a recuperação pós-cirúrgica, muda a chance maior ou menor de ter câncer, ou seja, você tem que saber o que está acontecendo com o seu paciente. Não dá para você falar assim, o paciente fala para você, estou tomando tal coisa. Você fala, tá, isso é bobeira. Não, isso eu não sei. Isso, beleza, continua tomando, não vai dar nada. Você tem que ter informação para trabalhar com o seu paciente, dar essa informação para ele e fazer ele entender o que ele está fazendo. Bom, aí a gente tem também aquelas substâncias que não são esteroides, mas tem ação no que a gente chama do receptor lá do esteroide. Então a gente tem os SARMs, são moduladores seletivos dos receptores de androgênicos. Então, como é que funciona isso? Eu posso ter um estímulo lá no receptor de androgênico para ter anabolismo. A gente viu que algumas substâncias anabolizantes foram criadas para isso. E a gente pode ter algumas substâncias que não são esteroides, mas também provocam anabolismo uma vez agindo naquele receptor. Ou ainda a gente pode ter tratamento de doenças fazendo simplesmente com que aquele receptor não tenha estímulo nenhum. Tá? Tem alguns medicamentos que têm essa mesma ideia. Então, os SARMs hoje... Tem alguns SARMs hoje sendo investigados na indústria, né, que são substâncias que não são esteroides, mas vão fazer alguma modulação naquele receptor de esteroides. Então, o esteroide ele pode ter aquela ação tanto na membrana da célula quanto lá no núcleo e vai fazer com que tenha síntese proteica. Os SARMs são substâncias que não são esteroides, não tem essa figura do ciclopentano peridofenantreno, mas também agem nesses mesmos receptores, provocando então o anabolismo. Lógico, o SARM não é 100% seletivo, ele não vai provocar só anabolismo, ele provoca também androgenismo, tem outras reações adversas. Mas a grande sacada do SARM, assim como aqueles esteroides feitos para serem anabolizantes,
é o fator anabólico superior que o androgênico, de 3:1 até 90:1. Tá? Então essas substâncias, elas não são esteroides, mas estão sendo procuradas hoje para provocar anabolismo, porque tem esse efeito anabólico pronunciado. Assim como então a oxandrolona, né, assim como o estanazolol tem efeito anabólico maior que o andrógeno, o SARMs também tem essa mesma ideia. Então, em vez da testosterona, eu vou pegar outras moléculas que não atesto para provocar anabolismo. Então, aqui um exemplo, a GTX é uma indústria de medicamentos. Ela tem esses dois medicamentos, o Ostarine, que a gente pode achar com o nome de Enobosarm, pode achar com o nome de MK2866 ou GTX21. Essas moléculas não é um esteroide, né? Tem duas figuras aqui, 2 benzenos, tem flúor, não é um esteroide, mas ela age naquele receptor para provocar anabolismo. Tá? Esse dos SARMs é o mais famoso. Para que a indústria desenvolve esses medicamentos? Para fazer aquilo que a gente quer que tenha anabolismo. Então, para tratar osteoporose, né? Para tratar sarcopenia. Então, são criadas essas drogas para isso. São gastos milhões de dólares até se emplacar uma droga no mercado e ter lucro com isso. Andarine, ele já está um pouco, os trabalhos já não foram tão promissores, ele está então meio que em segundo lugar, terceiro lugar, também é pela própria GTX, é uma outra molécula, um pouco diferente do Ostarine, também com a ideia de modificar, estimular seletivamente o receptor do androgênico. No Brasil, a gente pode achar essas substâncias na indústria magistral, então conhecido como Ostarine, ou MK2866 também, para provocar o anabolismo. Vou falar aqui 4 principais SARMs, então a gente tem aqui o Ostarine, o Andarine, a gente tem o Ligandrol. Ligandrol foi uma substância criada por essa indústria ligante, hoje está sobre a Viking, sobre o desenvolvimento da Viking Therapeutics. É também conhecido como LGD4033, Ligandrol, VK5211, anabólico. Mas eu vou achar no Brasil essas indústrias produzindo a caixinha achando na farmácia? Não, no Brasil você vai achar na indústria magistral, que importou esse princípio ativo e tem disponível na farmácia magistral, então. Cuidado, né, que o Ligandrol, por exemplo, foi pego, esse atleta, que era do Chicago Bulls, depois do Knicks, New York Knicks, ele foi pego no doping, foi suspenso 20 jogos sem ganhar salário e sem poder jogar, pelas regras da liga lá do basquetebol americano, foi pego com um SARM chamado Ligandrol. Nos últimos anos, desde que a WADA colocou, né, os SARMs na lista de substâncias dopantes, tem se pego muito, né, muita doping com uso de SARM, Ostarine, Andarine, Ligandrol. Tá? E aqui pela Radius, uma outra indústria farmacêutica, o Radius 140, também a questão da sarcopenia, tratamento de câncer, outra substância chamada SARM. Clésio, entendi. Então, além de usar substâncias esteroides, eu posso também usar para provocar anabolismo substâncias não esteroides, são chamadas SARMs. O cuidado a gente está falando de nutrologia esportiva, está falando de atleta. E o cuidado que mesmo os SARMs, eles estão presentes na lista de doping da WADA. Então, eles estão aqui como substâncias anabólicas não esteroides. Assim como outras substâncias, tibolona na reposição hormonal, por exemplo, na mulher, também é uma substância que tem um efeito anabolizante, anabólico, também está na lista da WADA, tá bom? Então, as substâncias não esteroides também estão na lista de doping, tá? Em relação aos SARMs, vamos aguardar os próximos capítulos aí. Eu acredito que hoje, como a gente cria muita polêmica em torno de reposição hormonal e dos hormônios propriamente dito, a gente desenvolve um paradigma paralelo, que é o uso de... vou dar um exemplo. Na mulher, a sociedade endócrina fala que não deve ver a testosterona, não deve repor testosterona, mas a gente sabe que hoje, principalmente a pílula anticoncepcional, a gente tem um déficit de testosterona muito grande, um déficit de hormônio anabólico na mulher por causa do aumento do SHBG. Então a gente tem que olhar, lógico, né? Não dá para a gente ser cego para isso. Pode ser que não tenha efeito pronunciado que nem no homem, a importância talvez tão significativa em termos perceptivos, né? Mas a testosterona é um hormônio importante na mulher também. O que eu vejo no caso, para sair dessa polêmica de testosterona para a mulher, as mulheres estão usando gestrinona. A gestrinona é um outro hormônio
é um hormônio que tem efeito no receptor androgênico, tem anabolismo e elas estão resolvendo o problema com o implante de gestrinona. O problema dela não ter o efeito anabólico da testosterona, que ela já perdeu faz tempo por causa do uso de pílula anticoncepcional. Então é engraçado que, por um lado, cria uma grande polêmica, né, em relação a pode, não pode, deve, não deve, é perigoso ou não, quem deve fazer, e por outro a gente é permissivo, né, com esses tipos de substâncias que vivem um paradigma assim, paralelo, né, à questão da polêmica. Então, no caso da gestrinona, a gente tem implantes subcutâneos hoje muito frequentes, e que muda-se, ou seja, tem a substância anabólica, mas está no nome de reposição hormonal, está no nome de tratamento de endometriose, e se tem de forma disseminada. Então o SARMs eu acho que vai acontecer a mesma coisa, ele acaba tendo o estímulo do uso, acaba tendo um grande apelo, porque ele trata algumas patologias, ao mesmo tempo sai da polêmica da reposição hormonal, se deve ou não ser feita. Né, como se fosse um medicamento para aquilo, para sarcopenia, para hipertrofia, para osteoporose. Então ele acaba saindo da polêmica do hormonal, mas ele tem o mesmo efeito que você fosse fazer uma reposição de testosterona. Então vamos aguardar o que vai acontecer. Eu acredito que vai acontecer isso. Vai acabar ganhando grande mercado pela polêmica que se tem do outro lado. Clésio, entendi então. Estou aqui na semana, no mês da nutrologia esportiva. Assisti a aula anterior, então quem quiser pode assistir, está aqui no site ainda. Estou assistindo o que você está me falando, essa conversa que a gente está tendo, estou entendendo que existem substâncias esteroides anabolizantes, tem substâncias que agem nos receptores esteroides que não são esteroides, e tem também o GH e o IGF, tá? São hormônios peptídicos que são responsáveis por anabolismo. O GH teve a grande infelicidade de chamar hormônio de crescimento, então as pessoas acham que só precisa de GH para crescer, é um hormônio produzido pela adenohipófise, 60% do hormônio produzido pela adenohipófise é hormônio de crescimento. Então ele deve ser importante para o organismo, né? Já que a maior parte da adenohipófise produz hormônio de crescimento, produz ACTH, TSH, produz RH, FSH, ou seja, produz outras coisas, mas o hormônio de crescimento é mais pronunciado. A gente só lembra quando tem na infância lá o excesso ou a falta, né? Então o gigantismo ou o nanismo. A gente tem várias formas de repor isso. Então na indústria a gente tem GH para repor, a gente tem forma de inibir o GH, tem forma de estimular o GH. E no caso de não ter o fígado bom, né, a gente tem também a forma de colocar o IGF no paciente, de bloquear o receptor de GH. A gente tem várias formas da gente controlar o GH no organismo IGF-1. O hormônio de crescimento é um hormônio mais complicado do que o esteroide, mais caro, porque ele tem que ser feito por engenharia genética. Depois da década de 80, quando a gente conseguiu dominar, né, a engenharia genética, a gente conseguiu fazer o hormônio de crescimento fora do ser humano. Até então tinha alguns casos só com tratamento de hipófise de cadáver. E o IGF-1 é o hormônio proteico que vai ter 90% da ação anabólica do hormônio de crescimento, que é o hormônio produzido no fígado. Então quem não tem fígado precisa ter o IGF-1, não adianta ter GH porque não consegue produzir IGF-1. Hoje a gente tem um grande destaque para o hormônio de crescimento na infância, quando ele tem excesso ou tem falta. No adulto, quando ele tem excesso, um tumor, por exemplo, de hipófise, então tem acromegalia, mas ninguém fala da deficiência de hormônio de crescimento e a repercussão que isso tem no anabolismo. Tá? Então o hormônio de crescimento ele tem a ver com desenvolvimento muscular, e crescimento muscular também, não é só crescimento. Então o GH e o GF1 têm esse papel. E tem um papel anabólico. Então, se você não tiver GH e GF1, se teve uma deficiência na infância, usou de forma exógena para você crescer. Se você depois parar do uso do GH ou do GF1, né, ou da combinação, de fazer reposição, é de se esperar que você não tenha. Se você não tiver, você vai ter a deficiência desse hormônio na vida adulta. Tá? Eu acho engraçado isso. A gente sabe que existe a deficiência, mas ninguém pensa em repor na idade adulta. Como se fosse Hoje ainda tem se falar no Congresso de Endocrinopediatria até os 25 anos, pelo menos, mas acredito que um dia vão perceber que para quem tem a falta na infância e adolescência, pode ter a falta a vida toda e tem que a gente pensar na reposição para a vida toda. O excesso todo mundo sabe, a acromegalia. Então aqui o exemplo de um lutador, de um atleta pezão que teve um tumor. Olha aqui o desenvolvimento dos sinais de acromegalia, o pezão, né, o queixo grande. Ninguém quer ter isso, lógico que ele teve um doping endógeno, né, de GH, que é um hormônio anabólico. O GH no esporte, ele tem alguns esportes que ele está um pouco mais liberado, vamos dizer assim, né,
passa-se, isso tem muito no esporte, a cultura, né? Se você pega no doping, por exemplo, dentro do UFC, dentro do beisebol, até dentro do basquete que a gente viu, a pena, né, e a repercussão para o atleta é menor do que se for pego no tênis, no golfe, né, que acaba sendo muito mais grave. Tá? Então fica aí a dúvida de quem usa e quem não usa. Esses são os hormônios de crescimento que a gente tem no Brasil, poucas indústrias, uma vez que é um hormônio altamente especializado, são todos feitos fora do país, várias formas de administração. A lógica de você entender a forma de administração é saber a dose correta para reposição hormonal em miligramas, que todas as canetas aplicadoras, dá para a gente fazer a conta de quanto que vai tomar, sabendo a dose em miligramas. Ok? Então, são hormônios peptídicos, alguns vêm diluídos, outros não vêm diluídos, depende da forma que você está usando. A ideia é, lógico, que sempre tenha um cuidado com refrigeração, independente se ele já vem ou não, né, diluído. E essas são as formas que você tem de reposição de hormônio de crescimento no país. Mas o que acontece? Você tem o problema do doping. Quando a gente está falando de doping, a gente tem que entender que o doping é para o atleta. Então, às vezes a gente está tratando o paciente que precisa de reposição hormonal, só que isso não vai ter repercussão nenhuma em doping, porque ele nem faz esporte, por exemplo. Então, qual é a definição de esporte para a gente entender o doping e esporte? Se você está fazendo alguma atividade física, mexendo no seu organismo, gastando energia, a gente chama de atividade física. Então, essas crianças estão fazendo atividade física correndo na grama. Se você quiser fazer uma atividade física sistematizada, né, com objetivo de melhorar o rendimento, a gente chama de exercício. Se esse exercício é feito de uma forma para você quebrar a homeostase e ter evolução significativa, a gente chama isso de treinamento. Você vai provocar fenômenos de adaptação que você vai observar que existe uma evolução. Então tem gente que só faz atividade física, brinca com os filhos no fim de semana, corre, né, anda com o cachorro, fez uma atividade física. Tem gente que sistematiza isso num exercício numa academia, por exemplo. E tem gente que faz um treinamento para que esse exercício, essa atividade física, provoque mudanças. E é isso no atleta, muitas vezes, que busca anabolismo, busca o crescimento significativo, aumento de força, aumento de massa muscular, através de treinamento. E esporte, então, a prática de qualquer atividade física, jogo, que demande exercício físico, destreza com fim de recreação, manutenção ou competição. Então, o esporte, ele tem a ver com movimento? Tem. Né? Então, ele passa pelos conceitos de atividade física, de exercício, de treinamento, e a gente tem o esporte. Aí no esporte, a gente pode pensar em várias coisas. O atleta que só quer saúde, o atleta que quer rendimento e o atleta que está do alto rendimento, ou a gente chama de atleta profissional, de elite, competitivo de alto nível. O cuidado com o doping, quando a gente está pensando na atuação como médico, a gente tem que lembrar o paciente que está em todas as categorias. Mas, lógico, o paciente que só busca saúde, fazendo esporte, não está em nenhuma competição profissional, ele não está sujeito às regras da WADA. Então, esse paciente você pode fazer uma reposição hormonal sem a preocupação do doping. O atleta que é a profissão que vive disso, que vai ganhar dinheiro, que vai ganhar medalha, que vai ganhar a Olimpíada, ou que tem chance disso, você tem que ficar preocupado com o doping. Então, o doping é preocupante para o esporte de alto rendimento, para o esporte. Por quê? Porque o doping tem duas preocupações. Uma é o fair play, uma é a competição justa, e outra é o prejuízo para o atleta. Então, o prejuízo do atleta sempre você tem que estar preocupado, mas, além do prejuízo para o atleta, você tem que estar pensando também nas regras do esporte profissional. Tá? Então, o atleta é aquele que pratica o esporte. Se ele for um atleta de alto rendimento, você vai ter que saber a lista da WADA. Isso é fácil saber, se você entender a lógica do que é endógeno, você entender a lógica do que é exógeno, saber no mercado o que você tem, o que tem nessas drogas no mercado de medicamentos, ou farmácia magistral, que você não pode prescrever, você escapou. Tem colega que vai prescrever o DEA, por exemplo, achando que é um hormônio anabolizante, que vai dar tudo certo. Aí você olha lá na lista da WADA, o DEA está aqui, ó, prasterona, DEA. Ou então o Setcat, o DEA também está aqui. Então, às vezes, o médico acha que um suplemento que vende na farmácia dos Estados Unidos, lá em Miami, não vai ser pego no doping, mas está escrito aqui. Então, a gente tem a obrigação de saber. E não são milhares de medicamentos, são algumas dezenas. E você pode consultar, não precisa decorar. Basta você entender a lógica do que é endógeno e o que é exógeno. Clésio, mas aí, se fizer uma droga dessa, mesmo que eu não sabia, mesmo que eu não sabia que tem uma competição, vai ser pego? Então, aí depende do tempo de meia-vida da droga e o tempo de percepção da droga. Às vezes uma droga que tem tempo de meia-vida de 1, 2 dias, dura um mês no organismo. Às vezes uma droga que tem 3 meses de meia-vida,
por exemplo, um éster de testosterona, pode ser pego a notar a aplicação daquilo mais de um ano depois, 18 meses depois. Então, muito cuidado quando o uso de drogas, mesmo terapêutico, o pós, né? Ou seja, os meses depois que você usou a droga, o organismo pode ainda conter aquela substância e pode considerar doping. Lembrar então que na lista da WADA também estão as substâncias que não são esteroides, mas são anabolizantes. Nossa, cara, entendi tudo agora. Agora, esteroides anabolizantes, não esteroides que são anabolizantes, os SARMs, os hormônios proteicos GH e GF1, todos eles vão provocar anabolismo. Mas tem substâncias que não são hormônios, que também vão provocar o anabolismo. Quais são essas substâncias que a gente tem no mercado? Uma das ideias de a gente provocar anabolismo, não com hormônios, seria enxergar o tanto que a gente tem de energia e o tanto que a gente tem de proteína no organismo. Porque sem isso você não tem anabolismo. Então a primeira coisa para provocar anabolismo é alimentar o organismo com a quantidade certa de nutrientes, a quantidade certa de calorias, a quantidade certa de proteínas para que haja a construção então de matéria orgânica. Nutrient time é outra coisa importante também. Então pensar que um momento anabólico importante para o atleta seria um pós-treino, pós-atividade física, onde o organismo está ávido por reconstrução, né? Teve um catabolismo, ele vai ter que recuperar isso, quebrou a homeostase, então isso é outra estratégia importante. E a gente entender os caminhos que levam à síntese proteica. Então a gente tem várias quinases, várias moléculas que vão fazer com que haja estímulo de síntese proteica. O emitório é uma delas, né? Só uma molécula que passa todo esse estímulo. Se a gente entender isso, a gente pode fazer tanto de ação pela ação hormonal, aqui, por exemplo, o IGF-1, fazer o crescimento, quanto pela glicose, pelos aminoácidos, ou seja, outras vias que não são hormonais também vão estimular a síntese proteica. Lógico, quando a gente fala de substâncias ergogênicas, a gente tem nos guidelines poucas coisas. Então aqui no guideline americano, a gente tem a creatina, cafeína, bicarbonato, betalanina e nitrato. Pensando na atividade ergogênica, não necessariamente anabólica, mas ter mais energia, ter mais tampão de pH, ter mais estímulo adrenérgico. Então a gente pensa nisso. A gente tem também micronutrientes sendo indicados com essa ação ergogênica. Lembrar das doses, a gente viu na aula passada, existe uma lógica de você ter administração de nutrientes, que seria o que a Anvisa fala que é o recomendado diário, né? Baseado na OMS e no National Academy dos Estados Unidos, o que são os níveis máximos que a gente pode, de segurança que a gente tem, e que são os níveis máximos toleráveis da gente consumir. A gente tem também como substância ergogênica aquelas que promovem um equilíbrio de estresse oxidativo. Então, um atleta que tem o estresse oxidativo acentuado, está no desequilíbrio, é impossível ter anabolismo, uma vez que ele está sendo destruído pelo próprio oxigênio, ou seja, pelo estresse oxidativo que ele tem. E se a gente for olhar no UpToDate, que hoje é um aplicativo, né, um site, uma referência de coletânea de informações científicas, muitas sociedades já adotam isso como fonte, né, das informações não de atualização. A gente olha, tem algumas substâncias consideradas hoje através dos trabalhos científicos mostrando que são agentes anabólicos. Então, a gente tem a ver com as proteínas, os aminoácidos, os derivados de aminoácidos. A gente tem os BCAAs agindo lá no emitor como agente anabólico. A gente tem substâncias que mexem com a proteção antioxidante do nosso organismo. Outras que mexem com a vasodilatação, que mexem com o nitrato lá, com a ação dentro do vaso. E outras substâncias que mexem com a imunidade. Tá? Qualquer uma dessas substâncias pode ter uma ação anabólica não hormonal. Tá? E a gente pode trabalhar com isso com mais segurança em relação ao doping. E a gente pode somar uma série de substâncias para provocar uma ação ergogênica no paciente. Um exemplo disso são os fitoterápicos. Alguns fitoterápicos já são conhecidos por aumentar tanto a libido quanto a força muscular. Então a maca peruana é um dos fitoterápicos que a gente tem. Tá? Considerado o Viagra dos Incas. Né? Quem vai para o Peru, a gente tem maca peruana para todo lado. É um dos fitoterápicos, laxosterona, né? Então são substâncias às vezes que tem nas plantas parecidas com os esteroides que a gente tem, mas tem uma ação anabólica também e não estão na lista de doping. Tríbulos terrestres, então utilizado até para reposição hormonal, uma tentativa de fitoterapia para quem não quer mexer com hormônio. Lógico, para quem mexe com hormônio exógeno anabolizante não tem muito efeito, mas para quem nunca mexeu, você acaba tendo uma melhora no equilíbrio hormonal. Então, os fitoterápicos são substâncias que têm dezenas, centenas, milhares de princípios ativos. A gente não sabe exatamente qual é o que mais age, mas a gente não necessariamente, mas a gente sabe que pelo uso,
né, ou por trabalhos ou pelo uso etnofarmacológico, pelo uso, com o tempo a gente tem ação. Então, alguns fitoterápicos são utilizados também coadjuvante ou em substituição aos anabolizantes hormonais. Bom, organizando a mente, então, temos substâncias anabólicas e esteroides, temos substâncias que agem nos esteroides, mas não são esteroides, os SARMs, substâncias proteicas, GH, GF1. A gente tem também substâncias que não são hormonais, né? Então tem o BCAA, tem fitoterápicos, tribulos terrestres, ok. Mas nada disso vai resolver se você não entender metabolismo, não entender nutrientes, não entender a hora certa de cada nutriente, porque o anabolismo pressupõe que você tenha todas esses tijolos, essas ferramentas para você construir coisas. Então, para que a gente consiga ter o anabolismo, eu preciso entender a hora que eu vou colocar, o quanto eu vou colocar de cada nutriente, a forma com que eu vou colocar esse nutriente. Então, boa parte da suplementação, quando a gente fala de medicina esportiva, a gente não fala só em prescrição, receita médica, receita hormonal, a gente está falando também de adequação do momento, da dieta, do tipo de treinamento, do ciclo de treinamento para aquele atleta. Tá? Então, muitas vezes só o medicamento, só o estímulo anabólico não constrói nada se não tiver exatamente a matéria-prima para construir aquilo. E outra coisa importante é a gente saber ter o estímulo adequado. Não adianta também a gente só prescrever o que vai provocar anabolismo se eu não tenho o estímulo para o anabolismo, não quebra a homeostase. Então, lembrando que até o astronauta, ele precisa no espaço fazer o quê? Atividade física, não consegue levantar peso, mas ele precisa fazer exercício com mola, com exercício resistido, para que ele não perca, não é nem para que ele ganhe, para que ele não perca massa muscular e estrutura óssea. A gente sabe que se a gente não fizer atividade física, vai ocorrer uma hipotrofia, ou não vai ter hipertrofia, não vai ter anabolismo se você não tiver o estímulo. O músculo inativo ele acaba atrofiando, ele acaba não tendo necessidade de aumentar o número de células, de aumentar o número de fibras musculares. Então tem que se praticar atividade resistida, atividade de força, para que se tenha então esse desenvolvimento muscular anabólico. Tem trabalhos mostrando que a prescrição de anabólicos faz efeito, né? Tem um anabolismo mesmo se você estiver parado. Só o exercício tem mais efeito do que a substância anabólica, okay? Então só a substância não resolve de forma eficiente. Por isso a gente tem que olhar também para o paciente se ele está fazendo treinamento adequado. Então eu olhei para o paciente, a parte hormonal, olhei para o paciente a parte de nutrientes. Ok, eu tenho que olhar para a parte de treinamento. Claro, mas eu vou prescrever treinamento para o paciente? Não, você vai ter que olhar se ele está fazendo treinamento. Muitas vezes a gente tem paciente chegando no consultório falando assim, olha, eu faço 5 anos de academia e não tenho aumento de força, estou a mesma coisa, olha a bioimpedância e tal. O que acontece? Às vezes a pessoa faz do jeito errado. Está indo para a academia fazer exercício, mas não está fazendo treinamento. Então faz aquelas 30 repetições com uma carga mínima, está fazendo atividade física? Está fazendo de forma sistematizada? Está fazendo exercício, mas não está fazendo treinamento. O paciente que quer ter anabolismo, a gente tem que ver se ele está fazendo treinamento. O que é fazer treinamento? É estimular de uma certa intensidade com que o corpo ele vá fazer uma supercompensação, ele vá querer reconstruir e ele compense mais, ele entre num patamar diferente do que ele estava no anterior. Então, o treinamento de exercício resistido é isso. Então, você aumenta o tamanho do músculo estilético, aumenta a força e aumenta o metabolismo, as vias metabólicas responsáveis por isso. Você pode fazer isso numa academia tradicional, mas tem paciente que não quer fazer na academia, tem medo de entrar na academia, de ser julgado, de ter as pessoas que já fazem isso há anos lá e ter que conviver com isso. Não tem problema, mas tem que fazer de alguma forma, pode fazer com o peso do próprio corpo. Só o peso do corpo já dá para fazer muito exercício resistido. Tá? Aqui então exemplos na praia, né, perto de casa. Os exercícios de pilates com elástico, mola, você também pode estimular exercício resistido. Você pode ter alternativas não tão megalo que nem as super academias, pode ter opções mais baratas, aquela academia tipo Smart Fit, né, onde você tem equipamentos, mas com preço mais em conta. Pode fazer com a família toda, pode fazer com aqui o kettlebell, né, uma técnica russa, ou seja, não precisa ser lá na academia. Pode fazer o crossfit. Crossfit a gente tem muito exercício com peso, né, desde o LPO básico, com outros exercícios de intensidade. O importa é que você faça um desafio muscular. Como é que é esse desafio? Pelo menos 75% do que você consegue levantar máximo. Ou seja,
Se você conseguir levantar 100 quilos no supino no máximo, numa repetição, se você estiver fazendo supino, exercício, ou qualquer outro exercício, com menos de 50% do máximo, você não está tendo o treinamento para hipertrofia muscular. Então aqui um exemplo, entre 8 e 12 repetições para membro superior, pelo menos a 75% do que você consegue fazer uma repetição máxima, você tem o estímulo de hipertrofia. Então, tem que ter um desafio muscular. Quando a pessoa faz musculação e fala nunca dói a musculatura no dia seguinte, provavelmente não está tendo o efeito que deveria ter em termos de treinamento. Quando você treina no dia seguinte está todo dolorido, né, aquelas micro lesões, ou seja, quebrou a homeostase, você está tendo um treinamento eficiente para hipertrofia muscular. Clésio, mas meu paciente falou que vai para academia, já está fazendo academia, já está fazendo 3 vezes por semana esteira. Ele está tendo desenvolvimento muscular? Não está tendo. Ele está fazendo um exercício predominantemente aeróbico. Muitas vezes também não está chegando, não está quebrando a homeostase, mas não vai ter hipertrofia, não vai ter anabolismo. É importante para ter anabolismo fazer exercício que vai promover quebra da homeostase e vai promover aumento de força e volume muscular. Lógico que essa supercompensação, esse estímulo não é eterna. Você vai ter que aumentar a carga, aumentando a intensidade, aumentar a frequência, diminuir descanso, ou seja, algumas estratégias vão ser criadas para você ter sempre essa supercompensação, quebrar a homeostase. E aí entra os auxílios ergogênicos, entra o nutrient time e entra substâncias também que são considerados dopantes, todos aqueles esteroides anabólicos. Ou seja, lógico que você pode ter grande desenvolvimento muscular sem usar substâncias exógenas, pode sim, só acertando o nutrient time, só acertando o treinamento, lógico, também contando com uma genética. A gente tem o Net Bodybuilding, por exemplo, que é uma modalidade onde não se usa nenhuma substância dopante e tem o fisiculturismo. Lógico, não chega ao volume, né? Não chega o fisiculturismo o geral, né? O liberado, vamos dizer assim, com substâncias dopantes, mas é uma modalidade para quem não quer, quem quer preservar a fisiologia do organismo. Quando que o treinamento não funciona? Quando o estímulo está abaixo, então se a pessoa consegue dobrar o peso que ela está levantando naquele grupo muscular, é um sinal que ela está fazendo o exercício com pouco peso. Quando tem muito estresse oxidativo, então por isso que substâncias ergogênicas que promovem uma proteção do estresse oxidativo, elas estão na lista de ergogênicas, porque elas ajudam, né, a você que o seu treinamento funcione. O overtraining, excesso de substâncias catabolizantes, o excesso de cortisol, acontece principalmente para os atletas de endurance. Você acaba não tendo desenvolvimento, anabolismo e falhas no sistema imunológico. Então sempre a gente tem que olhar para o paciente essas coisas que podem interromper ou podem não promover o anabolismo. E para ter o máximo de proveito, né, de treinamento, a gente faz ele em ciclos, para que você tenha o estímulo e depois tenha a recuperação. Tenha estímulo e tenha a recuperação. Isso pode ser feito durante o seu planejamento de treino na semana, né? Você não vai treinar no dia seguinte o mesmo grupo muscular que você treinou no dia anterior, porque naquele dia você está tendo a reconstrução muscular, você tem que permitir que a sua fisiologia faça isso, então descansar também faz parte. Você tem livros só de periodização, onde a gente faz com que essa intensidade, o volume ou carga seja periodizado, para a gente ter mais eficiência. Lógico, quem não faz atividade física, quando começa a fazer atividade física, esse exercício para ter o estímulo, quebrar a homeostase, o objetivo maior não vai ser ganhar massa na primeira semana. O objetivo é a adaptação neuromuscular, o cérebro precisa alisar o músculo, você precisa estabilizar a propriocepção, né, aquele movimento todo de roda dentada tem que sumir, né, então nos primeiros meses, e preparar articulação e ligamento para crescimento muscular. Tá? Então, a maior parte dos atletas chega no consultório sedentário e a gente tem que explicar que nos primeiros meses você vai ter que trabalhar com adaptação neuromuscular. Você vai ter que fazer atividade física toda, mas vai ter um grande ganho na parte neurológica, na parte de adaptação articular, do que propriamente sentir os ganhos do treinamento, aumento de força e de volume muscular. De pelo menos 3 meses, você começa a variar os exercícios e começa a ganhar força. Então o paciente começa depois de treinar e fala assim, nossa, estou mais forte, já consigo ver a diferença. E
pelo menos um ano de treinamento. Aí a gente fala de treinamento avançado, onde a gente vai no limite, então, da supercompensação. São os atletas que a gente tem que ter o maior cuidado, a gente tem que ficar atento a tudo, tem que ficar atento a toda a parte de suplementação, toda a parte de prescrição dos ergogênicos. Antes, para quê? Para que tenha o máximo aquele atleta que está buscando, ou atleta profissional de alto rendimento, ou atleta que não é o profissional, mas tem também um treino intenso, e ele quer o máximo, então, tirar o máximo da janela que ele pode ter de supercompensação para evoluir no treinamento. Lembrar que quando a gente fala de atleta, a gente tem que pensar nos 6 pilares da vida saudável. Então a gente falou muito hoje sobre hormônios e suplementação, ou seja, elementos ergogênicos, anabolizantes, tanto hormonal como não hormonal. Mas a gente tem que lembrar dos outros pilares. O controle de estresse e excesso de cortisol pode destruir esses outros 2 pilares. A atividade física, se ela não for feita de uma forma adequada, promover a supercompensação, não fizer treinamento, esse atleta não vai ter evolução. Precisa ver a parte psicológica, a parte genética, a parte de sono desse paciente também. Bom, o que a gente vai discutir na próxima aula? Outro assunto super interessante, que é como é que a gente lida com esse atleta nas diversas fases da vida. Então, como é que a gente lida com a criança, quais são as principais coisas que vão aparecer no seu consultório quando uma criança atleta, ou seja, ou o pai de uma criança atleta aparece no seu consultório para ter orientações. Para gestante, quando é que faz atividade, quando não faz, que tipo de atividade, o que ajuda, o que atrapalha a gestante. E no idoso, quais são os principais cuidados que a gente tem que ter, os principais gargalos que a gente tem no idoso. Então vamos continuar, a gente está no mês da Semana da Nutrologia Esportiva. Obrigado por você hoje que ficou comigo nessa aula. Se não assistiu a anterior, assista. Semana que vem a gente tem mais sobre nutrologia esportiva e as fases da vida. Um abraço e até a próxima.